Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Descomplica, página com orientações ajudam na realização de audiências virtuais. Projeto Simplifica traduz termos jurídicos para a população. Lei contra a importunação sexual completa 2 anos. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Foi realizada na última semana a apresentação e entrega à administração do Poder Judiciário o plano de carreira dos servidores. Depois de mais de 70 reuniões e 120 horas de trabalho, desde fevereiro deste ano, a Comissão do Plano de Carreira realizou a entrega do anteprojeto de lei. A solenidade semipresencial para a apresentação da proposta foi realizada no último dia 15, no plenário ministro Pedro Soares Munhoz. Segundo o presidente da comissão, o documento rompe com os cargos estanques e sem mobilidade e busca estimular a permanência e o desenvolvimento profissional dos atuais e dos futuros servidores. A valorização se dá na existência de carreiras, não cargos isolados, em que a pessoa começa e termina no fim da sua vida profissional exatamente no mesmo lugar. Com carreiras ele poderá progredir, poderá alcançar outros níveis remuneratórios e assim poderá se realizar mais, permanecendo com o Poder Judiciário. Estamos propondo a criação de carreiras únicas, em que o servidor vai ter o mesmo cargo e a mesma remuneração, quer ele trabalhe lá numa comarca pequena do interior, quer ele trabalhe aqui no próprio Tribunal de Justiça. Então são cargos únicos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, não do primeiro ou do segundo grau como é hoje. Essa, me parece, é a grande modificação. Após a sua manifestação, o desembargador e presidente da comissão, Eduardo Uhlen, entregou a proposta às mãos do presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O magistrado disse que o trabalho desenvolvido é extremamente importante e produz, na sua essência, o projeto da atual administração em termos de valorização dos servidores. Nós precisamos avançar, fazer com que a carreira seja uma carreira que mereça a atenção de todos aqueles que queiram nela ingressar. E quando se vem a fazer um recrutamento, as pessoas se sintam estimuladas a aderir a esse recrutamento, a fazer concurso para o Poder Judiciário. O presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, também integrou a comissão. Ele destacou a importância do diálogo realizado junto aos representantes das entidades de classe ligadas ao Poder Judiciário para a construção da proposta. É um projeto de um contexto extremamente importante, né? Não só para o servidor, mas para a sociedade como um todo, porque nós precisamos de um judiciário valorizado, né? Um servidor que se sinta muito valorizado para poder desempenhar melhor as suas atividades. Hoje o servidor entra e termina a sua carreira com o mesmo cargo, sem nenhuma perspectiva de valorização e de progressão. Isso acaba com isso. A unificação dos cargos e a unificação da carreira faz com que o servidor tenha uma perspectiva de avanço funcional e de valorização, inclusive salarial. Os servidores encaminharam somente por e-mail mais de 1.000 mensagens com críticas e sugestões. Todas foram lidas, avaliadas e consideradas para a elaboração do anteprojeto. O plano de carreira é fruto de diálogo e construído de maneira coletiva com entidades associativas e sindicais para a realização efetiva da valorização das pessoas que fazem o Judiciário Gaúcho. Tudo que se verificou até aqui é que houve um grande esforço de acolhimento dos subsídios apresentados pelas entidades e pelos servidores, né? E a nossa expectativa é de que, uma vez recebido oficialmente o documento, a gente possa levar para os servidores para uma discussão bem profunda, não é? E de esclarecimento, e afinal apoiar, né, definitivamente o trabalho realizado. Os detalhes do projeto de lei podem ser acessados na íntegra no documento disponível no site do TJRS. O próximo passo para a efetivação do plano de carreira único para os servidores será encaminhar à comissão do Código de Organização Judiciária do Estado.
Nós vamos encaminhar agora imediatamente a comissão do COGE, que é presidida pelo desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, e lá tem os desdobramentos em termos de análise desse trabalho. E agora nós temos essa conjugação favorável, temos um presidente do tribunal que está comprometido da ideia de valorização dos servidores, temos a partir desse trabalho que a comissão está hoje apresentando, temos um texto, temos uma estrutura jurídico-administrativa, porque isso é uma questão de plano de carreira, envolve questão de direito administrativo mesmo, temos um plano então estruturado em condições de ser apreciado pelos órgãos aqui do tribunal e, se aprovado for, então, finalmente ser remetido à Assembleia. Para auxiliar a participação de advogados, partes e testemunhas em audiências virtuais, um guia com orientações é enviado a todos que irão participar das audiências da Terceira Vara da Fazenda Pública da capital. Conheçam uma das ações do projeto Descomplica. A todo momento ouvimos falar que estamos na era da comunicação e talvez potencializada com a pandemia. E então, diante desse cenário, que é importante esse projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de tentar descomplicar essa forma de comunicação, primeiramente internamente, né, e também e principalmente de uma forma externa a todos aqueles que acessam ao Poder Judiciário Gaúcho. Em mais uma iniciativa do projeto da Comissão de Inovação, foi produzida uma página para informar, desde a forma de ingresso até o momento de participar, aos envolvidos nas audiências virtuais. O material foi desenvolvido pelo juiz de direito Cristiano Flores para ser utilizado nas audiências presididas por ele. Pensando na realidade nossa da Terceira Vara da Fazenda Pública, no momento em que começamos a retomar as audiências de uma forma virtual, se pensou num documento que pudesse facilitar a comunicação exatamente para os envolvidos, tanto advogados como Ministério Público e especialmente partes e testemunhas. E disso surgiu então este documento que tenta ser informativo e bastante simples e didático para que todos então possam participar das audiências que estão sendo designadas e que já foram retomadas no âmbito do Poder Judiciário. Em apenas uma página, o material traz o link de acesso e os recados importantes para que a audiência ocorra sem transtornos. Esta técnica de apresentar as informações jurídicas de uma forma mais didática integra o chamado Visual Law. São textos menores com linguagem usual, aliados a recursos visuais. O projeto Descomplica reúne iniciativas que buscam inovar a forma de comunicação nos documentos oficiais. A escrita é mais direta, simples e objetiva, com a utilização de gráficos, vídeos, QR Codes, fluxogramas e outros elementos visuais que ajudem na compreensão da mensagem. Os magistrados do TJRS já estão se adaptando a esta nova realidade para aproximar a sociedade do Poder Judiciário, como é o caso do Guia Prático para Audiências Virtuais, elaborado pela juíza Clarissa Costa de Lima no início de outubro. Uma iniciativa bacana, está resultando um bom efeito, como todas as demais que visam facilitar a comunicação, elas acabam aproximando o cidadão do Poder Judiciário. É extremamente importante e salutar que o Poder Judiciário se renove e que se torne muito mais acessível, especialmente para aquelas pessoas que são leigas, né, que não têm o dever de conhecer as questões que envolvem aos termos jurídicos. O Poder Judiciário Gaúcho criou um projeto para aproximar jovens estudantes de jornalismo com a comunicação na vida real. Atendendo a essa política de aproximação da sociedade, do judiciário com a sociedade, já implantada pela administração do desembargador Voltaire desde o início, onde nós estamos trabalhando no sentido de humanizar um pouco mais a comunicação, de valorizar um pouco mais aquelas atividades que são feitas pelo judiciário e que pouco chegam até a comunidade, até a sociedade,
nós achamos interessante a ideia de trazer os estudantes de comunicação, através de convênios, para dentro desse processo. Com o objetivo de traduzir os textos jurídicos para a população, o projeto Simplifica traz uma série de 10 posts explicando alguns dos mais habituais termos relacionados à justiça. Esta é a primeira etapa da produção de uma disciplina do curso de jornalismo do Centro Universitário Metodista. Nós cumprimos com 2 importantes desafios. O primeiro, produzir conteúdo que de fato aproximasse o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul da comunidade gaúcha. E nós estamos muito felizes de saber dessa aproximação e de fato contribuir com ela. E também porque cumprimos com uma das bases fundamentais da universidade, do ensino superior, que é a extensão. Os primeiros materiais produzidos foram apresentados pelos alunos ao presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS em aula virtual conduzida pela professora e coordenadora do curso, Valéria De Luca. O desembargador Vinícius destacou a importância da aproximação cada vez maior entre o poder judiciário e a sociedade. Isso faz com que, além do processo de aprendizado que propicia a eles o trabalho direto na fonte, não é? Também possibilita aos estudantes a nova cultura, essa cultura que o judiciário tem, que é tão distante das pessoas, principalmente dos comunicadores. A linguagem jurídica, os termos, né? O feitio do judiciário, como é que ele se porta, como é que é formatado. Então nós estamos tentando fazer essa aproximação, não só diretamente com a sociedade, mas também, se for possível, através do formador da comunicação lá na sua raiz. Isso nos traz uma grande satisfação. Os alunos aplicaram os conteúdos adquiridos em sala de aula e transformaram em informação para a sociedade gaúcha. E a gente sabe do poder de transformação que a informação tem junto das pessoas. A previsão é que sejam feitas publicações nas redes sociais do TJ a partir da segunda quinzena de outubro. Na sequência, será produzida uma nova série para a internet tratando dos direitos e deveres dos cidadãos. E este projeto, que foi criado como piloto, vamos dizer assim, o Simplifica, ele traduz exatamente isso, né? O servidor, o estudante, ele entrando para dentro desse princípio de comunicação simples e humanizada, traz para ele uma novidade, porque ele está trabalhando com a matéria-prima, aprendendo com a matéria-prima, e para nós também trazendo uma efetividade muito grande naquilo que a gente quer, que é comunicar com a sociedade. Alexandra Salete Dolgolkensky, acusada pela morte do filho, Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, na cidade de Planalto, seguirá presa preventivamente. A decisão pela manutenção do recolhimento da ré na penitenciária municipal de Guaíba é da juíza de direito Marilene Parisotto, da comarca local. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Olá, Vera Armando. O despacho assinado no último dia 12 atende à determinação legal do artigo 316 do Código de Processo Penal de revisão de prisões preventivas a cada 90 dias. A defesa também apresentou o pedido de soltura na semana passada. A conversão da prisão de Alexandra de temporária em preventiva ocorreu em 13 de julho. Rafael Vinques desapareceu em 15 de maio. O corpo do garoto foi encontrado 10 dias depois em uma caixa de papelão colocada no terreno da casa da vizinha, onde vivia com a mãe. A causa da morte indicada pela perícia foi asfixia mecânica provocada por estrangulamento. Alexandra confessou a autoria do crime e responde por homicídio qualificado e outros 3 crimes conexos: ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Lei da Importunação Sexual completa 2 anos. Já voltamos. Juiz de direito é o magistrado, isto é, o juiz togado, aquele que integra a magistratura através de concurso público, por haver ingressado na respectiva carreira, segundo os preceitos das leis e da Constituição, e por atender aos respectivos requisitos de habilitação, proferindo as decisões
nas demandas e nos respectivos graus de jurisdição. Há 2 anos, receber beijos forçados, ter o corpo apalpado sem permissão e sofrer assédio em transporte coletivo passaram a ser considerados crimes de importunação sexual. Consentimento é fundamental e a Lei 13.718 completou 2 anos de proteção e empoderamento para as mulheres. Ela alterou o Código Penal e tipificou o crime de importunação sexual, antes considerado apenas uma infração penal. A situação mais frequente que traduz esse crime é o assédio sofrido por mulheres nos transportes coletivos. Esse tipo de assédio pode gerar uma pena de 1 a 5 anos de prisão. A legislação também passou a criminalizar o ato de divulgar, vender ou publicar imagens por meio de fotos ou vídeos de cenas de estupro coletivo ou de vulnerável, cenas de sexo, nudez e pornografia. Você sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? Os nomes são parecidos e muita gente pensa que é a mesma coisa. Mas a importunação sexual é ainda mais grave. O trajeto no transporte coletivo até o trabalho deveria ser uma atividade normal do cotidiano. Mas muitas mulheres passam por situações constrangedoras no deslocamento de ônibus ou trem, por exemplo. Isso porque alguns homens se aproveitam da situação de aglomeração para cometerem atos libidinosos. Só que apenas um toque sem o consentimento da vítima pode ser considerado crime. O crime de importunação sexual é recente. Ele foi introduzido no Código Penal em 2018 para suprir uma lacuna que existia no nosso ordenamento jurídico, para alguns casos em que havia dificuldade de enquadramento penal, como, por exemplo, os casos que ocorreram e foram bastante noticiados nos transportes coletivos. Para esse crime, a conduta é praticar algum ato libidinoso sem a permissão da vítima, praticar contra essa vítima um ato libidinoso sem a permissão dela, tá? E a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Ela se difere do estupro porque não apresenta violência física e do assédio porque não há relação hierárquica ou de subordinação. Já o assédio sexual, ele foi introduzido em 2001 no Código Penal e ele é um tipo de crime que ocorre quando alguém, usando da sua posição de hierarquia, o seu cargo, a sua função, a sua ascensão em relação à vítima, utiliza disso para constrangê-la a obter uma vantagem, um favorecimento sexual. A magistrada explica as diferenças entre os crimes que podem ser cometidos contra as mulheres e esclarece por que a importunação sexual é considerada ainda mais grave que o assédio. No assédio sexual tem que haver essa relação de trabalho, como eu disse, e existe um constrangimento, né? Uma intimidação, uma certa coação, né, da vítima para que ela ceda a esse desejo sexual dessa pessoa com ascendência. Já na importunação sexual, não exige essa relação laboral, mas exige que haja a prática de um ato libidinoso. Então, vejam que exigindo a prática do ato libidinoso, a pena também é mais alta para o crime de importunação sexual.
Nos últimos tempos, movimentos sociais, geralmente ligados a causas feministas, buscam a mudança de comportamento, especialmente dos homens, em relação à abordagem sem consentimento. Para coibir este tipo de comportamento e reeducar a sociedade, a denúncia é fundamental. Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importunação sexual, assédio ou estupro pode denunciar pelo telefone 180 na rede de atendimento à mulher em situação de violência. Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que dá prazo limite de 48 horas para a entrega de medidas protetivas pelos oficiais de justiça. Os índices de denúncia de violência contra a mulher aumentaram nos últimos tempos. Para coibir esse comportamento machista, o CNJ aprovou por unanimidade o texto durante sessão ordinária no início de outubro. Com a resolução, fica assegurada a efetividade do Comando Judicial de Proteção e o resguardo da vítima e sua integridade física. Foi editada no dia 8 de outubro deste ano a Resolução 346 do CNJ, que visa dar celeridade no cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça relativos às medidas protetivas de urgência. Isso pois é sabido que o juiz tem de 24 a 48 horas para conceder ou indeferir medidas protetivas quando postulada pela autoridade policial. O normativo também estabelece uma comunicação simples e rápida com a vítima sobre as situações processuais do agressor. Deve ser informada a entrada e saída do autor da violência da prisão, o relaxamento da prisão em flagrante, a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a concessão de liberdade provisória. E agora nós temos um prazo para que os oficiais de justiça cumpram essas medidas protetivas. E não é um mero cumprimento, mas também intimar a ofendida que foi concedida a medida protetiva ou eventualmente concedido um alvará de soltura ou decretada a prisão do ofensor. Apesar da legislação prever que após o registro da ocorrência, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial e magistrado responsável tem 48 horas para encaminhar e deferir a medida protetiva de urgência, não havia norma expressa relativa ao tempo de entrega dos mandados. Também não estavam regulamentadas as comunicações urgentes relativas ao andamento do processo contra o autor da violência. Isso visa preservar a integridade não só física, como psíquica da vítima. E é medidas como essas que visam dar uma maior celeridade e eficácia. O 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre passará a atender em novo endereço a partir da próxima segunda-feira, 19 de outubro, junto à Avenida Oswaldo Aranha, número 1022, Loja 1, Edifício Baltimore Office Park, bairro Bonfim. O novo local é próximo ao atual na Avenida Venâncio Aires, em frente ao Hospital de Pronto Socorro. Os desembargadores que integram a 8ª Câmara Civil do TJRS decidiram por unanimidade que deve seguir tramitando um processo sobre a guarda de um cachorro de estimação. O autor da ação argumentou que, apesar de não haver regulamentação no Código Civil sobre a guarda e direito de visitas de animais de estimação, não haveria como negar a nova Constituição das Famílias, que inclui os pets como se fossem membros. Em sua defesa, o réu usou o recente julgamento do STJ sobre o tema, que leva em conta a afetividade em relação ao animal. Ainda como argumento, justificou que na dissolução do casamento ou união estável, o juiz pode disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Ele citou a relação afetiva da cadela com o dono e os cuidados que ela necessita. Na instância de origem, o juiz extinguiu o feito por entender ausente interesse processual na medida em que não há uma regulamentação própria dessa matéria no âmbito do direito de família. Pois bem, houve o recurso e na Câmara nós entendemos
que a ação deveria ter prosseguimento. Em seu voto, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, relator do recurso no Tribunal de Justiça Gaúcho, salientou que o tema é polêmico, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial. É verdade que não houve unanimidade na Câmara quanto aos fundamentos, porque eu, como relator, entendi que o caso deveria ser tratado por analogia com o direito de família, com a questão da guarda de filhos, na ausência de regulamentação própria relativamente aos animais. Já o desembargador Ricardo Pastel, embora tenha também me acompanhado na conclusão, na fundamentação do seu voto, entendeu que o caso deveria ser tratado sob a perspectiva do direito das coisas, na perspectiva da copropriedade. De qualquer forma, houve convergência por unanimidade na decisão, sendo que o desembargador José Antônio Dalto S. César acompanhou o meu voto. Para o desembargador, apesar de não estar contemplada em lei a relação afetiva entre os seres humanos e animais, os juízes, diante dessa lacuna, devem aplicar a analogia dos dispositivos relativos à guarda dos filhos. A matéria realmente é bastante controvertida, mas me parece que na atual tendência do direito de família e da proteção aos animais, essa me parece a solução mais adequada. A juíza de direito Carolina Ertel, da Primeira Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí, determinou que os 54 cães da raça Pug, retirados de forma ilegal da responsável, sejam entregues para a Associação Protetora dos Animais Vira-Lata do Caí. A magistrada responsável pelo caso já havia determinado a devolução dos animais para a criadora, mas voltou atrás da decisão para averiguar a possibilidade de maus tratos. O Ministério Público já apurava a negligência, mas antes de ajuizar a medida cautelar de busca e apreensão, ativistas invadiram o canil e recolheram mais de 50 cães de forma irregular. Diante da representação do MP em ação criminal, a juíza determinou que os animais fiquem com tutores isentos à disposição da Justiça, com pessoas sem vínculos com a proprietária ou com os ativistas responsáveis pela apreensão. Os pugs serão encaminhados à ONG autorizada a destinar os cães mediante a assinatura do termo de responsabilidade. A comercialização, inclusive dos filhotes que vierem a nascer, está proibida, mas a juíza esclarece que, caso seja comprovado que alguns dos pugs estejam em plenas condições de saúde e que sejam de estimação pessoal da criadora, poderá ser avaliada a possível restituição à proprietária do canil. Cumprindo a missão de dar transparência ao serviço público judiciário e ser uma companhia agradável no seu dia a dia, a Rádio Temis completou 9 anos. Interativa, moderna e informativa. Assim é a rádio online do Judiciário Gaúcho. No ar 24 horas por dia, a Rádio Temis foi inaugurada em outubro de 2011. A programação musical, que contempla em grande parte os pedidos dos ouvintes, é alternada com notícias sobre o judiciário estadual e nacional, além de assuntos de interesse em geral. Os ritmos vão de MPB, pop, rock nacional e internacional, blues, jazz, soul, lounge, nativista, entre outros. Parabéns, Rádio Temis, 9 anos de história, a Rádio Temis que leva diariamente informação, música, também entretenimento para o servidor, seu ouvinte fiel que diariamente pode participar fazendo seu pedido de música e fica por dentro de tudo que acontece no Brasil, no mundo e, claro, as notícias do Poder Judiciário sempre em primeira mão para o nosso ouvinte. Pessoal, estou na Rádio Temis desde 2015, então são 5 anos fazendo parte dessa equipe, acompanhando as principais mudanças, como o recente ingresso do podcast do Poder Judiciário na nossa programação. Então, toda sexta-feira, por exemplo,
temos o podcast do Poder Judiciário. Você acessa a Rádio Temes no site do TJRS ou em radiotemes.com.br. Se preferir, baixe o aplicativo para Android ou iOS. Participe e venha conhecer a Rádio Temes, a rádio online do Poder Judiciário Gaúcho, e fica aqui meu agradecimento à assessoria de imprensa, aos servidores do Poder Judiciário e ao Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem nós estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!